No ano de 2010, eu me separei do meu marido e foi um período muito conturbado para a minha vida e passei muitas dificuldades. Pouco tempo depois, o meu pai faleceu. Ele morava em um sítio em Bujaru, interior do Pará. Então, eu fui com meu filho até lá para cuidar das coisas e fechar o sítio para colocá-lo à venda. Pois como eu era filha única, o sítio passou a me pertencer. O meu filho tinha 7 anos na época. E assim que chegamos no sítio, de início eu já senti algo muito ruim. Era uma energia muito negativa no lugar e um cheiro forte de enxofre que só eu sentia. O sítio ficava às margens do rio Guamá. Fiquei 3 dias naquele lugar com o meu filho. E nesses 3 dias não tivemos sossego, pois à noite escutávamos uivo no terreiro da casa e barulho de algo arranhando a porta. O meu filho sempre me dizia que era um lobisomem, e eu, pensando se tratar de imaginação de criança, falava para ele que lobisomem não existem. Na última noite naquele lugar, tudo se repetiu. Eram uivos, urros e algo arranhando a porta. O meu filho continuava assustado, dizendo que era lobisomem. O sítio não tinha luz elétrica, somente água encanada que vinha do rio. Peguei um lampião, tomei coragem e fui lá fora ver do que se tratava aquilo. E assim que abri a porta de madeira da sala, os barulhos cessaram instantaneamente. E não havia absolutamente nada lá fora. Voltei para dentro de casa e tranquei as portas e janelas. E pouco depois, os barulhos continuaram. Na manhã seguinte, comentei com o meu filho se ele não estava assustado com aquilo tudo. E ele disse que não, porque o lobisomem era o vovô. Eu não aguentei e caí na gargalhada, pois crianças têm muita imaginação. E pouco mais, voltamos para nossa casa em Belém. E o cheiro de enxofre continuava. Perguntava ao meu filho se ele estava sentindo aquele cheiro, e ele dizia que não. Até que reparei que o cheiro estava em todo lugar que eu ia. E seja na rua ou em casa, aquele cheiro sempre continuava. O pior de tudo foi que passei a ouvir aqueles barulhos em minha casa na cidade. Eram uivos que pareciam virem do meu quintal e algo arranhando a porta dos fundos da casa. Mas no outro dia, não havia marca nenhuma na porta. Perguntava aos meus vizinhos se eles ouviram tais uivos, e eles diziam que não. E eu pensava, como não, se aqueles uivos eram tão altos que acordariam um bairro inteiro? Certa manhã, eu comentei com meu filho se ele também escutou os uivos, ou eu estava ficando maluca. Então, ele disse que sim, que não conseguiu dormir, porque era eu quem estava uivando. Confesso que me arrepiei, mas decidi ignorar e deixar isso de lado. Na noite seguinte, o meu ex invadiu a minha casa e tentou levar o meu filho à força. Tentei impedi-lo, mas ele me agrediu e quando ia me acertar um soco, o seu braço se conteve, como se algo o segurasse. Me lembro de ver o meu ex sendo arremessado a 5 metros contra a parede. Lembro também dele se levantando e sair mancando e gritando apavorado. Os vizinhos chegaram em seguida e socorreram o meu filho e eu. Não entendi nada do que aconteceu, mas naquela mesma noite, depois do susto ter passado,
Eu perguntei ao meu filho o que foi que ele viu. E ele disse o seguinte: Mamãe, foi o lobisomem, você viu? Que lobisomem, meu filho? Lobisomem não existe. Claro que existe. Você é o lobisomem. Não tá acreditando em mim? Olha no espelho. O meu corpo voltou a arrepiar todo. Então me virei para o espelho do guarda-roupa e foquei a minha visão na minha imagem. Percebi que aquele cheiro de enxofre vinha de mim. E neste momento, eu percebi que do meu corpo emanava uma sombra de um cão negro humanoide. E daí, o meu filho logo disse: Tá vendo? É o vovô. E agora, ele está aqui com nós, para sempre. Boa noite. Aos meus 9 anos, começaram a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais comigo. Quando eu contei à minha mãe, ela ficou assustada com o fato e logo disse: Eu pensei que isso não ia afetar você. Pensei que seria somente eu e o seu irmão. Então, eu cresci aprendendo a não ter medo do que me acontecia. Aos meus 13 anos, numa noite qualquer, eu deitei para dormir. Mas como sempre, eu não consegui pregar os olhos. E quando era mais ou menos 2 horas da manhã, eu fiquei observando a porta do quarto. Estava tudo escuro. Olhei para o celular para ver a hora e voltei a observar a porta. E neste momento, eu já não estava mais sozinho. Havia uma criança na porta me olhando, com a cabeça inclinada para o lado. Os seus braços estavam nas costas, como se aquilo estivesse escondendo algo nas mãos. Os seus olhos eram vermelhos e ele era bem magrinho e parecia ter por volta de uns 8 anos de idade. Aquilo ficou parado na porta a noite inteira, como se pedisse permissão para entrar. Quando eu consegui dormir, já era de manhã e eu tinha que ir para a escola. Então, eu contei para minha mãe. Só que o meu irmão caçula sabia do ocorrido. 6 meses depois, eu ainda procurava relatos na internet sobre essa tal criatura. E em uma dessas pesquisas, um nome me chamou a atenção: Karazi. Eu cliquei e comecei a ler o que estava escrito. E várias pessoas de vários lugares diferentes afirmavam ver uma criatura em forma de criança. E foi quando eu vi a descrição da criatura que tudo veio à tona. Pois era a mesma criatura que eu vi na porta do meu quarto aquela noite. Boa noite.